Olá, Tutameia está ao vivo nesses tempos de coronavírus, com nossas entrevistas remotas, como sempre trazendo para você mais informação, reflexão sobre esse momento tão difícil, tão dramático que a gente está vivendo, em que a informação é essencial para que a gente possa passar por essa crise e sair melhor desse momento tão grave. Aqui comigo está a Eleonora. Rodolfo. E do outro lado da telinha, vai conversar com você já o cientista Miguel Nicoleles, que está acompanhando sob lupa cada desenvolvimento aqui da crise. Antes de a Eleonora fazer a primeira pergunta, passar para ele, lembramos que todo esse material fica disponível no nosso canal de vídeo, Tutameia TV. Nosso trabalho está ancorado no site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br, e a semana começou quente com as repercussões do atentado à saúde cometido ontem pelo presidente Bolsonaro, que desobedecendo todas as ordens, todo o raciocínio dos médicos no mundo inteiro e do seu ministro da Saúde, saiu às ruas e postou a sua aventura no Twitter. O Twitter cortou isso porque vai contra as regras sanitárias dessa rede social. Hoje também, um desdobramento político importante, os ex-candidatos à presidência, Fernando Haddad, Ciro Gomes e Guilherme Boulos, com mais políticos e mais outros governadores e partidos políticos, assinaram um manifesto em que dizem que Bolsonaro deve renunciar, abrir caminho para que o Brasil possa enfrentar de forma coerente, de forma decente, essa crise. Bom, dito isso, eu passo para a Eleonora, que vai fazer aí a primeira pergunta para o nosso entrevistado, o cientista Miguel Nicoleles. Miguel, muito obrigada por você estar aqui nos nossos estúdios, não nos nossos estúdios, nos nossos virtuais, né? E eu queria te perguntar, começar te perguntando sobre a pandemia de uma maneira mais ampla, né, no mundo. Né? A situação está muito complicada, está se acirrando nos Estados Unidos. Eu queria que você falasse um pouco das suas observações sobre o andamento da pandemia no mundo. Ops, Miguel, espera aí, se conectou, vamos conectar novamente. Não tá entrando no Facebook. Miguel? Vamos ver aqui, espera aí. Alô? Caiu aqui. Vamos gravar e produzir já. Miguel? Vamos ver aqui. Opa, espera aí, só um pouquinho. Caiu também a transmissão? Não. A transmissão continua. Então, pessoal, quem está nos assistindo, a gente teve um pequeno problema de conexão aqui com o Miguel Nicoleles e estamos tratando de resolver isso. Espero que isso se resolva rapidamente. Então, eu queria reforçar, lembrar um dos desdobramentos políticos mais importantes do dia hoje é o anúncio aí do manifesto conjunto aí dos diversos partidos políticos, lideranças políticas, não só pedindo a renúncia de Bolsonaro, mas já apresentando à sociedade propostas de enfrentamento à crise econômica e à crise sanitária provocada aí pelo coronavírus. A gente, para comentar esse e outros assuntos, falar um pouco sobre a situação da pandemia no mundo, de como os diversos países estão enfrentando, a gente traz para você o cientista Miguel Nicoleles, que já esteve aqui em outras oportunidades e agora fazendo... Opa, entrou. O som já entrou, vamos lá. Então, Miguel, vamos retomando aqui a sua avaliação sobre a pandemia no mundo. Vamos lá. Eu não sei até onde vocês ouviram, mas eu estava falando que todos os governos... A gente não ouviu nada. A gente não ouviu. Ah, tá. Eu comecei falando... do zero. A análise básica é que todos os governos que fizeram troça inicialmente do coronavírus na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, né, principalmente Grã-Bretanha, Itália, Estados Unidos e Brasil, todos estão começando a pagar um preço assustador, histórico, épico. Eu estava dizendo que, por exemplo, nos Estados Unidos nós vamos atingir 150 mil casos hoje, 2.500 mortes,
O prefeito, agora há pouco, o prefeito de Nova York, o governador de estado de Nova York, Cuomo, anunciaram que Nova York é basicamente um campo de batalha nesse momento, a cidade de Nova York. Para vocês terem uma ideia, o SAMU deles, o 911, que normalmente recebe 4.000 chamados por dia, está recebendo quase o dobro, 7.000 chamados diários, muito mais do que eles tiveram no 9/11, no atentado terrorista. Os hospitais, aparentemente, têm recursos, insumos e ventiladores até domingo que vem. Eu estou falando do país mais rico do mundo, ok? Eu moro lá há 32 anos e eu já tinha alertado, falei com vocês, e anos atrás falei nos Estados Unidos, em conversas com meus colegas, que se houvesse uma situação como essa, os Estados Unidos não teriam a menor chance de reagir, porque realmente eles não têm um sistema público de saúde, não têm uma capilaridade, centros de saúde, coisas que a gente tem aqui do SUS. Eles não têm nada disso. Então, Nova York se transformou no epicentro, mas, ao mesmo tempo, focos secundários estão aparecendo em Nova Orleans, em Chicago, e o que eu mais temo que vai acontecer, que já começou a ser dito, é a possibilidade que outra explosão ocorra em Los Angeles, por causa da população em condição de moradia de rua. São 150 mil pessoas vivendo nas ruas de Los Angeles sem nenhum tipo de atendimento médico, sem nenhum tipo de seguro médico, nenhum tipo de alternativa para buscar socorro. Então, a mesma coisa na Inglaterra. A Inglaterra tem 22 mil casos confirmados, aparentemente, foram testadas 130 mil pessoas, 22 mil casos confirmados, quase 2 mil mortes. Se você for fazer essa porcentagem, é muito parecida com a porcentagem da Itália. Exatamente. Que é muito assustadora o que está acontecendo em Londres, que é o epicentro inglês, e ele está começando a aparecer como Bérgamo. Tá? A Inglaterra está parecendo, Londres, perdão, está parecendo como Bérgamo. E aqui no Brasil a gente continua nessa luta, né, contínua. Eu tenho falado nos meus podcasts, nos meus vídeos toda noite sobre isso, sobre a falta de uma mensagem central, de uma centralização das iniciativas, de uma clara política de manter a quarentena a qualquer custo. Eu acabei de ler o trabalho do Imperial College em grande detalhe aqui, vi os gráficos, li o trabalho original dos pesquisadores lá do Imperial College de Londres, que eu conheço muito bem, já fui lá várias vezes. Eles falam claramente, se sem medidas de contenção, a América Latina, com 500 e poucos milhões de pessoas, vai ter um número de fatalidades assustador. Tá? Nós estamos falando de um número que a gente tem medo até de pronunciar o número. À medida que as medidas de contenção são impostas, se você realmente conseguir atingir uma porcentagem de isolamento social da ordem de 60% a 70%, só com os serviços essenciais funcionando, esse número cai dramaticamente. As simulações todas batem. Simulações de Oxford, Columbia e o Imperial College, elas batem. Todavia, é o que eles falam no trabalho, é preciso ter um comando central, uma força-tarefa, uma comissão nacional, é preciso ter um mapeamento, é preciso testar as pessoas e, quando descobrir que as pessoas estão infectadas, isolar essas pessoas, mesmo se elas não tenham sintomas graves, elas não precisam ir para o hospital, elas precisam ficar isoladas nas suas casas, os parentes precisam ser testados. E eu estou começando a pensar em ideias que são ideias fora da caixa para tentar mapear, porque o nosso problema é informação. Então, como todo mundo tem um celular em casa e todo mundo tem um termômetro, a maioria das pessoas tem um termômetro em casa, eu estou começando a pensar em planos de como a população, se nós tivermos um sistema central de comunicação por telefone celular, como as pessoas podem ao menos dizer, rapidamente mandar por WhatsApp uma mensagem que eu estou pensando em sugerir ainda, estou desenhando com colegas da área de computação, quantas pessoas na casa, quantas pessoas com febre, qual a idade das pessoas com febre, por exemplo. Isso poderia ser parte de um banco de dados nacional que permitiria, não seria, né, a coisa mais adequada, mas seria pelo menos um retrato de o que está acontecendo pelas vizinhanças, porque nós vamos ter que ter uma resolução a nível de vizinhança, tá, do mapeamento. E esses primeiros dados no Brasil, você começou a falar nos Estados Unidos teve a morte de um bebê, né? E aqui no Brasil, muitos dizem que, enfim,
afirmam que devido à faixa etária da população brasileira e à extrema carência que a gente tem, e caiu de novo, a extrema carência que a gente tem de... Vamos ver se ele está... Bom, caiu a conexão aqui de novo aqui com o Miguel Nicoleles. Ele estava falando nesse instante a respeito da enorme... Estamos aqui. Voltou, peraí. Ela já estava perguntando... Já estou aqui. Eu estava perguntando para você sobre a questão... porque essa doença está muito associada a idosos, né? E a gente teve essa morte de bebê nos Estados Unidos, e a questão é se essa ideia vai ser modificada quando a pandemia atacar com força aqui, nos países latino-americanos, que a faixa etária é bem mais baixa. Não, o estudo do Imperial College já fala isso. Já fala que, por exemplo, países de menor desenvolvimento, ou países da América Latina, que são citados nominalmente lá, a probabilidade de atingir os jovens é muito maior, e nós já temos os números, foram publicados aí no final da semana na grande mídia. 50% das internações são de pessoas abaixo de 50 a 60 anos. Uhum. Então, por exemplo, em Nova Orleans, isso está acontecendo. Nos Estados Unidos também está acontecendo de um número muito grande de jovens. Em Nova Orleans, um médico me mandou uma mensagem que, evidentemente, é só um relato de uma pessoa, não é um dado cientificamente comprovado, mas que a suspeita lá é por causa do Mardi Gras, do Carnaval de Nova Orleans, que ocorreu, e eles estão associando, como houve uma aglomeração muito grande de pessoas naquele período, né? Uhum. Eles estão com suspeitas de que pode ter acontecido. E eu comecei imediatamente, evidentemente, a pensar aqui no Carnaval, né? Na época, eu me lembro de estar muito preocupado de ver tudo as aglomerações que ocorreram no Brasil, porque, né, evidentemente, culturalmente seria muito difícil naquele momento cancelar o Carnaval, mas eu estava super preocupado, e eu ainda vou querer ver a epidemiologia. Eu estou tentando conversar com epidemiologistas nesses próximos dias e ver o que eles têm de dados, né? O grande problema brasileiro é a subnotificação. Então, nós estamos tendo tudo leva a crer, pelos dados da Fiocruz que estão sendo divulgados aí, que houve um aumento vertiginoso de casos de internações por problemas de vias aéreas respiratórias, né, vias respiratórias, e também o número de mortos, óbitos, por doenças de insuficiência respiratória, pneumonia, só que esses pacientes não foram testados. Então, o coronavírus não aparece no atestado de óbito. Então, uma das coisas que eu estou sugerindo, tentando conversar com pessoas que têm condição de analisar esses dados, é achar uma forma indireta de melhorar a qualidade dos dados, achando o número de óbitos por infecção ou por problemas respiratórios e pneumonia. Porque pode ser uma forma indireta de contabilizar, mesmo que não seja mais acurada, mas pelo menos te dá um teto. Porque nem todo mundo que faleceu de insuficiência respiratória e pneumonia foi por causa do coronavírus, mas talvez a porcentagem seja muito grande. Então, esse número, apesar que todo mundo está me dizendo que o nosso problema aqui no Brasil, eu pensei que era tudo digital, que tudo estava disponível instantaneamente, né? Porque o Brasil é um país que digitaliza os seus dados públicos rapidamente, mas aparentemente tem um delay de 2 a 3 meses, aí, o que para nós, na minha opinião, é fatal nesse instante, porque esses dados podem ser extremamente úteis. Mas que é claro que a subnotificação no Brasil é real, não há dúvida nenhuma, tanto dos casos positivos, que têm a doença, mas estão assintomáticos, ou são sintomáticos, mas não foram testados, como dos óbitos, né? Tem uma reportagem publicada ainda no início da evolução da pandemia aqui em São Paulo, estava concentrado em São Paulo. Havia um repórter notou que num cemitério da periferia houve 19 enterros de pessoas com velórios rápidos, né, onde o pessoal do cemitério considerava que havia risco. E, no entanto, os números de mortes oficiais naquela de sexta para sábado eram de apenas 12. Então... sem dúvida. Tem um outro fator que acho que todo mundo precisa falar, todo mundo que tem voz e que tem chance de falar com o público tem que falar rapidamente,
é que o número de profissionais de saúde que estão começando a ficar doentes gravemente aqui no Brasil é absolutamente sério. Eu tenho uma colega de faculdade, minha amiga, 40 anos, da turma na frente da minha, que está internada em situação gravíssima, numa UTI, entubada. Foi um choque para mim isso, mas aí eu comecei a receber notícias de um monte de ex-colegas de faculdade, médicos que eu conheço, profissionais de saúde que estão começando a ser contaminados, e isso, eu já falei algumas vezes, repito aqui, é muito grave, porque quando você tira um profissional capacitado de saúde, uma enfermeira, um técnico de enfermagem, um médico, um radiologista, um técnico de raio-x, você afeta vários pacientes. Você retira a chance de vários pacientes terem atendimento, eles fazerem exames laboratoriais e poderem ser seguidos, né? Então, o nosso drama é o suprimento de material de proteção individual, equipamento de proteção individual, máscaras. Hoje, por exemplo, ontem de madrugada saiu um artigo no Guardian da Inglaterra mostrando que a Malásia, que produz 1 de cada 5 luvas no mundo, luvas, né, cirúrgicas, não está dando conta, que eles não vão conseguir suprir a demanda. E eles estão lá, 20% da produção mundial depende desse pessoal. Então, é imperativo começar imediatamente a reorientação do parque industrial brasileiro nas diferentes regiões do país para começar a produzir esses insumos imediatos, máscaras, né, equipamento de proteção individual, se for possível, luvas, mas também o Brasil precisaria selecionar alguns projetos que estão sendo propostos abertamente de ventiladores de baixo custo e transferir grandes cadeias produtivas para produzir esses equipamentos. Eu conversei com um amigo, grande amigo, engenheiro de produção, super experimentado, com grandes linhas de produção, que me disse que o Brasil tem condição, sim, de reorientar essas linhas, essas cadeias produtivas industriais, e se tiver um projeto claro, definido do ponto de vista de engenharia, né, biomédica, e que tenha garantias de funcionar, que é possível, sim, a gente reorientar, mas precisa ser, é uma decisão política, é uma decisão né, econômica, que precisa ter um amparo, e esse amparo, na minha opinião, só pode vir de uma comissão nacional, que tem respaldo político, que tem carta branca para começar a reorganizar e discutir com empresas e coordenar, né, redes de engenheiros, de pessoas que têm experiência em produção de escala. O Brasil tem profissionais em todas essas áreas, né? Mas eles precisam ser coordenados, precisa ter uma voz, precisa ter uma mensagem. Mas Nicoleles, no Brasil, o poder ele é concentrado na mão do presidente. Oi? Saiu aqui, mas vamos ver de novo. Vamos voltar aqui. Peraí, caiu aí, vamos ver. Vamos então, a gente está aqui conversando com o... Já voltou, voltou. Então, Nicoleles, eu perguntava, frente à sua proposta, suas recomendações aí, lembrando que o Brasil, o poder político e o poder de tomar decisões de âmbito nacional está na mão do presidente, que está sendo considerado... enfim, está fazendo tudo contra o que o mundo todo está dizendo que deve ser feito. Eu só gostaria de ressaltar que o senhor inominável presidente da República, como eu chamo, virou manchete em várias publicações internacionais nesse final de semana, no The Atlantic, no Guardian, que eu li pelo menos, né, como sendo o líder de Estado, o político com pior resposta à pandemia no mundo, só isso, no mundo. Nem o Trump, nem o Boris Johnson, nem o primeiro-ministro da Itália. Não, o pior, é quase um consenso mundial, né? E o mais difícil de tudo isso é que o Ministério da Saúde tem técnicos altamente qualificados, produz políticas públicas altamente... durante muitos anos, né? O SUS produziu políticas públicas que são modelo em vários lugares. Até hoje existem técnicos altamente qualificados que estão produzindo documentos e links e ferramentas digitais extremamente úteis, né?
mas eles precisam ter uma mensagem clara, eles precisam ter uma liderança clara que entenda que nós estamos num estado de guerra. A única comparação que eu posso fazer é se você tivesse na Segunda Guerra Mundial, o Brasil tivesse sido invadido pelos nazistas e nós não estivéssemos fazendo nada. Nós estivéssemos de braço cruzado, deixando os submarinos e os barcos alemães entrarem nas nossas praias, né, atracarem nos nossos portos e tomarem o Brasil sem nenhuma reação, pelo contrário, com ajuda interna, né? Agora, Miguel, apesar dessa posição absolutamente irresponsável e criminosa do presidente, a gente tem movimentos na sociedade, tanto na área de medicina, como na área de alguns governadores, prefeitos. Esses esforços que estão sendo feitos, a revelia do presidente, você acha que, embora sejam muito aquém do necessário, eles, de alguma maneira, estão surtindo efeito? Essa questão de isolamento ainda muito parcial, em que estágio a gente está? E eu queria te perguntar se daqui para frente, essas próximas semanas vão ser cruciais. Como é que você está vendo o embate até agora com esse esforço, né, digamos, fraturado que a gente tem, fragmentado, e a perspectiva, assim, as próximas semanas? Bom, na realidade, eu tenho falado nos meus vídeos e no Twitter que a nossa única esperança é, primeiro, ver se o Congresso e o Supremo Tribunal Federal agem para criar essa comissão nacional, para tomar controle da situação e criar uma mensagem unificada, clara, transparente para o povo brasileiro, para que todos fiquem em casa, todos, né, eu digo, sem seus trabalhos essenciais, evidentemente, nós temos que manter a logística de alimentação, de combustível. Veja bem, nós temos que garantir que as pessoas tenham o que comer. As pessoas que estão desempregadas, nós vamos ter que criar um programa de alimentação, né, das pessoas que ficaram sem renda, sem emprego, comparável ao que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. As pessoas vão ter que receber cestas básicas, vão ter que organizar formas de distribuição de alimentos, medicação. É por isso que esse mapeamento é tão importante. Esse mapeamento, a gente tem que saber onde estão os bolsões de desespero, né? Tanto da epidemia, mas também economicamente falando, né? Outra coisa, o que você falou, se o governo federal abdicou disso, e se o Congresso e o Poder Judiciário, a Corte Suprema do país, não vai tomar a frente, é evidente que são os governadores que vão ter que preencher o vácuo político e o vácuo de liderança e de coesão de uma mensagem. Ninguém entra numa guerra sem coesão. Nenhuma sociedade pode entrar numa guerra dessa magnitude, uma guerra... Nós estamos falando de uma guerra não bacteriológica, uma guerra biológica. Você não vê o inimigo. O inimigo está no ar, o inimigo está sendo transmitido pelas pessoas que moram aqui dentro, né? Então, se você não tem uma coesão, uma voz de comando centralizada, uma face que os brasileiros possam olhar e confiar, e acreditar no que essa pessoa está falando, entendeu? Sem nenhum debate político da opinião, é uma opinião absolutamente objetiva do que está acontecendo, quais são os números, quais as dificuldades, né? Nós estamos numa situação muito difícil, porque você não pode entrar numa guerra sem coesão interna. Você vai ter um colapso, né? Então, eu acredito que esse movimento dos governadores, que começou com os governadores do Nordeste, que agora está se expandindo, é a solução para preencher o vácuo que foi deixado, o vácuo político, o vácuo de liderança, e começar a tomar todas as medidas necessárias, inclusive de abrir diálogo com as comissões dos países, né, China, Europa, Estados Unidos, para obter informações preciosas que podem ser usadas para se definir a linha de defesa brasileira, que ainda não é clara. Evidentemente, todo mundo que pode tem que dizer para as pessoas ficarem em casa. Isso é a primeira coisa que o estudo do Imperial College fala. O distanciamento social agora é vital. Talvez a gente tenha dado um pouquinho de sorte de ter começado ele mais cedo do que a Itália, por exemplo. Mais cedo do que a Inglaterra, e certamente mais cedo do que os Estados Unidos. Mas ainda assim, ele não é homogêneo ao longo do Brasil. Aqui você vê, na região mais central de São Paulo, na zona oeste onde eu estou, na zona sul, na região mais de classe média, alta, você está vendo que tem uma adesão grande. Mas nas periferias das cidades do Brasil, onde a densidade demográfica é altíssima, nem todo mundo tem condição de fazer esse isolamento.
E nem todo mundo tem acesso a uma mensagem. Por exemplo, quando houve o pronunciamento aí trágico na semana passada do senhor Inominável, e no sábado, depois que, né, ele foi lá em Taguatinga, de uma maneira que foi relatada no mundo inteiro, aliás, isso saiu no mundo inteiro, como um dos atos mais irresponsáveis da história dessa pandemia, as pessoas saíram na rua, em comunidades mais humildes, em comunidades que têm comércio que precisa abrir para sobreviver. Eu tenho relatos de Natal, relatos em outras cidades aqui do Brasil, mesmo aqui em São Paulo, olhando da minha janela, eu comecei a ver trânsito na avenida principal aqui, Avenida Sumaré, que eu não esperava ver no sábado. E aí eu me dei conta da correlação. Né? Você ouve o presidente da República está fazendo lives e selfies, as pessoas olham para isso e falam, bom, se o cara está se arriscando dessa maneira, não tem perigo, e não é verdade. A gente nem sabe se ele está contaminado. Em todos os países do mundo, os governantes têm sido transparentes em mostrar, por exemplo, o primeiro-ministro da Inglaterra mostrou o exame que ele estava contaminado e entrou em quarentena. A primeira-ministra da Alemanha não está contaminada, mas ela mostrou o resultado negativo e ficou em quarentena. Ou seja, e nós nem isso nós temos notícia, né? O que demonstra o grau de desconexão com a realidade. Eu não vou nem usar outros adjetivos, porque não é do meu feitio, mas é uma desconexão e uma irresponsabilidade que beira a insanidade, né? Ou cruza a linha da sanidade. Então, eu acredito que o vácuo tem que ser preenchido pelo que sobrou de organização política que tem consciência, né, de que nós estamos entrando, e como você falou, a partir de agora, a partir do começo de abril, é onde a curva do número de infecções de gripe comum, a influenza A e B, vai começar a crescer. A curva vai começar a crescer junto com chikungunya, dengue, que são endêmicas aqui agora. E isso vai misturar com os casos do coronavírus, criando uma situação ainda pior, porque os países europeus já passaram do inverno. O inverno já acabou lá. O inverno americano também já acabou. Eles estão no outono. O outono é frio lá no Nordeste americano, por isso que Nova York está numa situação trágica. Mas nós aqui vamos pegar isso no meio do outono e nós vamos ter provavelmente uma segunda onda no inverno. E elas vão se misturar com outras doenças que são caracteristicamente endêmicas aqui. E o grande drama é que se esse pico ocorre toda de uma vez, não há sistema de saúde no mundo que resista. Você está prevendo, então, que será necessário meses de quarentena? Meses? Bom, a sensação que o mundo está nos transmitindo na Europa, na Itália, nos jornais italianos, os sanitaristas italianos, que eu estou lendo na França, Inglaterra, até nos Estados Unidos. Tem gente achando que eles vão ter que manter um grau, o que é inédito na história americana, um grau de quarentena até junho. Até começo de junho, que já é verão lá. Já é Opa, vamos aqui reconectar. Vamos reconectar. Miguel, vamos Então, nós estamos conversando ao vivo aqui com o Miguel Nicoleles e tivemos uma pequena queda na nossa comunicação com ele, com você, continuamos nos comunicando, como você está percebendo. Ele estava acabando de comentar a respeito do período de quarentena, já está de volta e vai falar aqui. Então você acha que a gente deve ter uma perspectiva de uma quarentena ou de uma necessidade de isolamento social até junho, julho? Isso, eu tenho a sensação que até junho nós vamos estar aqui, certamente, porque nós vamos ter um inverno aqui, né? Infelizmente, eu vou ter que pedir desculpa para vocês, porque eu vou ter que sair para uma videoconferência muito importante, onde eu vou conseguir mais informações, mas a gente vai mantendo contato. Muito obrigado, viu? Ótimo, Miguel. Pelo convite. E eu tenho a impressão que a gente vai fazendo isso aí regularmente, né? Ótimo, isso. Vamos manter atualizado aqui o pessoal. Perfeito. Então tá. Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês. Até mais. Até mais. Então, pessoal, como o Miguel Nicoleles falou aí no final da sua fala, a gente vai tentar manter esse canal com ele de forma mais regular,
para trazer informações bem concretas, atualizadas, sobre o que está rolando na luta contra a pandemia no mundo e no Brasil. A situação, como ele apontou aqui de forma absolutamente matemática, aí, né? Citando números, é muito grave e pode ficar pior dependendo das ações ou da falta de ações do governo no Brasil. Leonora. É isso, eu acho que foi uma entrevista que reforçou, né? Fique em casa, fique em casa. Né? Nós vamos ter um período duro pela frente, né? As projeções são muito ruins, né, para o Brasil e para o mundo todo. Ele começou falando, né, da situação nos Estados Unidos, em Nova York, quando o sistema de emergência, né, teve mais chamados do que no 11 de setembro de 2001, no ataque às Torres Gêmeas. Se você tem uma ideia, né, da dimensão da hecatombe que está acontecendo em Nova York. Agora, em Los Angeles, ele falou que está sendo esperado um novo crescimento nesses números, porque a população sem teto lá é muito grande, como no Brasil. A situação da população de rua é muito precária, a situação da maioria da população é muito precária. Vamos lembrar que a maioria não tem, né, rede de esgoto, a situação é precária. E isso não tem lugar para ficar isolado. Não tem lugar para ficar isolado. Né? São habitações com muitas pessoas, né, tendo que conviver. Ele falou também dos dados, né, que os dados são... Provavelmente há uma subnotificação dos dados, não há estrutura para identificar, e como seria vital, né, ter as informações e ter uma articulação centralizada que pudesse articular os esforços do setor de medicina, do setor científico, do setor industrial, para a gente produzir respiradores mais baratos, para a gente produzir o equipamento para o pessoal da área de saúde, de proteção, que ele falou que está... Isso. Os profissionais da área de saúde estão sendo... É a categoria que está sendo mais atingida. E a Eleonora falou aí de como o número de chamados de ambulância, pedido de ambulância em Nova York, está sendo hoje maior do que ocorreu no 11 de setembro, e o sistema de saúde não consegue atender, porque isso era no sábado, 20% dos profissionais do sistema de saúde na Nova York já foram atingidos, já foram atingidos pelo coronavírus, não conseguem nem ao menos ir trabalhar. E isso está acontecendo aqui no Brasil. A gente está vendo, todo dia sai no jornal, um médico famoso, uma cirurgiã famosa que estão dando tudo de si para o enfrentamento à crise e exatamente por essa sua generosidade estão sendo também vítimas aí da infecção. Isso, né? Também na entrevista, Nós tivemos aí, nós temos aqui em São Paulo médicos reconhecidos, médico da VIUIP, que era o coordenador, que é o coordenador, né, do grupo de trabalho de combate ao coronavírus em São Paulo. Cirurgiãs que estão trabalhando nessa área também, no Rio Grande do Sul. Foram infectados, né? E aí ficam fora de atuação, né? Muitos estão em UTIs, né? A gente espera que o Estado, né, e o setor privado possam fornecer equipamentos de proteção que façam que esses profissionais não sejam atingidos, porque eles são fundamentais para todo mundo também. E, de novo, reforçando o que a Eleonora falou e o que o Miguel Nicolás falou, a primeira medida de proteção é o isolamento social. Essa história de que não atinge jovens já está sendo derrubada aqui no Brasil. Metade dos infectados, com os dados subnotificados, tem menos de 60 anos. E quem está na rua pode estar sendo um vetor de disseminação do vírus. Então, só para pegar esse gancho que você está falando, uma coisa que ele disse que está nos jornais, né, que os casos mais graves até as UTIs estão em adultos de meia idade, né, de 30, 40 anos, e provavelmente essa visão de que é uma doença que é mortal para os mais idosos, né, isso vai sendo modificado, infelizmente, né, no decorrer dessa pandemia, na medida que ela chega em países com uma faixa etária mais baixa, como no caso do Brasil.
Brasil, América Latina América toda. Latina Então, toda. ele citou aí ele não quis nem se falar dos números de das- mortos das no desenho, projeções nas matemáticas. projeções do Imperial College para a América Latina, onde vivem hoje em torno de 500 milhões de pessoas, né? As condições de todos os países aqui são dramáticas, ampliam as dificuldades para o enfrentamento, mas a maior dificuldade para o enfrentamento é política, é né? política e é a ação, não é a falta de ação, é a ação do presidente da República mesmo, que está sendo condenada no mundo inteiro como irresponsável. Mais do que irresponsável, ela pode é considerada por muitos como genocida, porque ela criminosa. Já existe aqui no Brasil propostas de enquadramento dele em crime, não crime de responsabilidade, mas crime comum mesmo, né? Por estar expondo a população a um risco maior, né, de saúde. Acho que é isso. Então... Aí ele falou também que Bolsonaro precisa cair fora, no sentido de que ele não está, ele já caiu, ele não está participando do enfrentamento. Então, não só não está participando, como está agindo contra. Está agindo contra. Ele está agindo para ampliar a doença, né? Para tornar a doença mais mortal, né? Está contribuindo para aprofundar os problemas da doença, né? Então, na condição, os outros poderes têm que tomar atento à sua responsabilidade. O Congresso, o Supremo, né? Se esses não vierem, outros vão precisar comandar essa batalha. Talvez os governadores que têm os governadores do Nordeste, ele falou, que está já se espalhando pelo Brasil todo, com uma postura mais responsável, mais proativa, como se gosta de dizer, né? No sentido de proteger a população e tentar minimizar aí as perdas que o Brasil com certeza vai ter. É isso então? Então, pessoal, vai lá, Rodolfo. Fica aí com a gente. Nosso trabalho, esse vídeo, essa entrevista, esses comentários, informações do Miguel Nicoleles ficam disponíveis para você no nosso canal de vídeo, Tutameia TV, e o nosso trabalho está ancorado no site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. Muito obrigado. Pessoal. Vamos Tchau, que pessoal. vamos. Amanhã a gente continua aí nessa luta por levar para você informação. Legal. Tchau, pessoal. Tchau.